Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. De novo, podcast Aula Extra, mais um episódio para você. Eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião por aqui nas quintas-feiras. E quem está comigo hoje é a minha querida colega de bancada, a doutora Ive Lira. Oi, Ive, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, onipresente sempre. Verdade. Uma satisfação estarmos de volta, né? Levando mais conhecimento jurídico. E conhecimento também, né? Da vida. Sim, conhecimento, é verdade. A gente é isso, né? E hoje mais um episódio com o tema de relevância. A de relevância do conhecimento jurídico sempre é, mas a de relevância do momento também. Mais uma vez, a gente que recentemente gravou aí sobre guerra da Ucrânia, hoje a gente vai falar sobre questões previdenciárias muito especiais por aqui, viu? E você sabe, na verdade, toda vez que eu vou me encontrar e ouvir essa nossa convidada de hoje, para mim é uma perspectiva de aprender, né? Porque o assunto que é complicado e o assunto que é uma constante alteração que eu nunca sei se eu sei. Então, eu espero que hoje eu possa ouvir, aprender junto com os nossos espectadores. Rapaz, eu não posso nem falar essa coisa aqui. Eu acho que eu não fiquei, porque a convidada foi minha professora de direito previdenciário. Se eu disser assim, não sei o que, vou tomar até puxão de orelha. Então, eu tenho que dizer que estou sabendo muito e fingir que estou sabendo muito, inclusive. Então, vou dar as boas-vindas à minha querida colega hoje em dia, mas foi minha professora, doutora Ana Carla Fracalossi. E aí, tudo bem? Olá. Como estão vocês? Tudo bem, graças a Deus. Olá, os ouvintes. Eu não sei se são ouvintes, são internautas. Eu ainda tô meio... A gente também não sabe, não. E a gente falou internauta outro dia, eu me senti meio velho quando usei a palavra internauta. Internauta tinha um grupo de rock assim, não era internauta? Eu sei como... Não, era Detonal. Eu sei como me referir. Tudo agora. Céu. Tem um podcast de rock que se dirige aos ouvintes, a quem assiste, né? Como Lovers and Haters. Então... Quem é roqueiro sabe do que eu estou falando. Não, no nosso caso aqui, a gente ainda nem definiu o nome. Vem cá, agora eu fiquei curiosa, né? Você é roqueira? Eu não, mas eu acabo sendo, em decorrência da união conjugal, a gente acaba sendo roqueira por tabela. Era ser só uma constatação que a gente tem que desconstruir qualquer estereotipo, porque assim, olha a cara da moça, né? Meiga. Olha a postura, linda, olha esse estirpe, olha essa colocação. Olha que coisa. E aí deixa a gente encabulado. Não, mas eu acho que eu já sou, né? 20 anos depois, curtindo rock, a gente acaba sendo metaleira aí. Se o marido é roqueiro, eu tenho que acompanhar, exatamente. Né? Aí não, né? Tipo, Beto tem que lhe acompanhar, porque você era presidente do Melomania, mas você era presidente do Melomania, ele tem que lhe acompanhar no Axé Music, no Carnaval, senão não dá certo, né? Respeitando a individualidade. Lógico. Sim, tem que colar com você, né? Bom, vamos deixar o Carnaval de lado antes que as questões constrangedoras comecem a aparecer nessa bancada, né? Melhor a gente passar por cima disso. Você já ouviu falar de uma coisa constitucionalmente protegida, o direito ao esquecimento? Isso é bem discutível, viu? O pessoal ainda discute bem isso na academia, não tá uma coisa muito clara, não. Tá tudo muito dentro ainda do possível. Viu? Então, eu mesmo não vou esquecer nada aqui, não. Fique tranquilo. Direito ao esquecimento dentro de previdenciário, impossível, né? É impossível e não é legal. É verdade. Quem estuda previdenciário tem que ter um apego forte à questão histórica, para poder saber como é, justamente para projetar como vai ser. O direito previdenciário ele se vale muito da questão histórica, do andamento dessas mudanças ao longo do tempo. Não apenas aqui no Brasil, mas no mundo. Então, esquecimento não, tem que ter, acima de tudo, tem que ter boa memória. Boa memória. Foi bom você tocar nesse ponto, professor, até para a gente poder começar por aí. Isso. Me parece... previdenciário tem um quê, principalmente a questão da legislação, a questão da produção legislativa, a questão do Congresso Nacional. Me parece que vem sempre colocando o direito previdenciário muito mais como uma questão de governo do que como uma questão de Estado. Né? Excelente. Cada governo que chega tem a sua reforma da Previdência para fazer. Cada governo que chega tem a sua visão do que tem. E aí toda hora muda. E aí leva, por exemplo, a essas situações como o professor aí falou aqui. Pô, não sei para onde vai, porque toda hora tem uma reforma e aí eu vou me colocar, pedir aqui a vênia para dizer que eu também não sei, até porque agora eu tô falando aqui, foi um professor, mas de lá para cá tem um monte de reforma. Mas então desculpa. Depois dessa sua pergunta, a professora deu até um sorrisinho assim, meu menino. A escusa legítima. Aprendeu direitinho. Ensinei direitinho esse menino. Pegou o gancho para usar a favor dele, ó, para isso. E aí, serei demais. é tratado realmente hoje como uma questão de governo e não de Estado?
Acaba sendo, infelizmente. E de governo temporário, né? Porque em vez de se utilizar, fazer um plano realmente a médio e longo prazo, se a gente pensar, a pessoa quando ela trabalha para poder se aposentar, ela vai levar em média 30, 35, agora 40 anos trabalhando. Ao longo desse tempo, diversas podem ser as alterações, porque a sociedade muda. Uma vez me perguntaram, a Previdência vai mudar de novo, isso é normal? Aí eu falei, olha, se a Previdência é um sistema de proteção à sociedade e a sociedade não é estanque, ela muda, é lógico que o sistema também tem que mudar para acompanhar. Certo. Então, o que a gente observa, e essa semana dando aula na graduação, eu mostrei o histórico, né? Eu falei, a primeira reforma foi a emenda 3 de 93. Aí nós tivemos a emenda 20 de 98 do governo Fernando Henrique. Lula fez a emenda 41 de 2003, depois a emenda 47 de 2005. Dilma fez a mudança dela, que não foi constitucional, foi infraconstitucional. Bolsonaro já fez a dele. Então, Temer no meio do caminho? Temer no meio do caminho tentou, mas não conseguiu, né? Foi até Temer impedido, que teve ali um mandato que não foi curto, completo, até ele tentou fazer a dele também. Até ele tentou. Melhor a de Temer do que essa última, a 109 de 2013, que é uma tragédia, é 10 mil vezes pior do que a de Temer. E aí, quando eu digo que é pior, não é por questão ideológica, é porque eu uso um parâmetro. Para eu dizer se uma reforma é boa ou má, o parâmetro que eu uso é a Constituição de 88. Eu vou lá no artigo 3º, vejo os objetivos do artigo 3º, cá entre nós são construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades e promover o bem-estar de todos e o desenvolvimento nacional. É para isso que a República Federativa do Brasil foi constituída. E o sistema de previdência, as políticas tributárias, né, as questões econômicas, são meios para alcançar esses fins. Inseridas de maneira indissociável nessa discussão. Exatamente. Então, se o fim é esse e a mudança foi essa, é só analisar. A mudança consegue alcançar esses fins? Não. Então não presta. Esse, inclusive, é o crivo que o STF vem fazendo, na maior medida possível, né? Porque a gente tem aí questões econômicas, a gente tem análise econômica do direito, a gente tem questões históricas, que muitas vezes acabam povoando e formando o convencimento daqueles ministros do Supremo, como o tema que a gente vai falar hoje. E veja só, professor, mas aí, tendo isso em mente, a gente tem uma Constituição que está vigente. Aí, remendada de tudo quanto é lado, não é? Deformada de todas as maneiras possíveis, mas tá aí. O artigo 3º não pode ser mexido, inclusive. E talvez por isso não tenha sido ainda, né? Mas... O artigo 3º é a cláusula pétrea, são os objetivos. E então, aí, veja. Exatamente porque não podem ser modificados, é que a gente tem propriedade para dizer que a reforma não é adequada. E aí é que a minha pergunta é bem nesse sentido. Quando a Constituição faz essa opção de seus objetivos no artigo 3º, e para além disso, faz as opções que fez dentro do direito previdenciário, existe por trás daquilo ali, existe uma mensagem constitucional, existe uma racionalidade. Um querer, né? Olha, a Constituição quer que a Previdência brasileira seja assim. Aí você vem de lá de fora, toda hora, e não, agora vai ser assado, não, agora vai ser assim, agora vai ser... Você começa a desfazer esse sentir constitucional. Não muda o objetivo, porque não pode, ele continua ali, mas a metodologia de alcançar a coisa, ela começa a ser deformada de um jeito que o objetivo passa a não importar mais. O que hoje em dia a impressão que dá é que importam mais os meios do que a própria finalidade. Então você tem discussões sobre reforma de previdência, e a última acho que foi muito pautada nisso, de economia de recursos. Não, eu tenho que reformar porque eu tenho que economizar. Mas o Estado tem que gastar para isso. Ou não é? Porque, perceba, vai economizar aí para gastar onde? A discussão de vocês, previdenciaristas, leva isso em consideração? Ou vocês estão mais fechados na questão previdenciária, do benefício mesmo? O que a gente propõe, na verdade, pelo menos a leitura que eu faço e como eu pauto, digamos assim, as minhas atuações, tanto na academia, na pesquisa, no magistério, na advocacia, é justamente trazer sempre à baila a construção dessa cultura, dessas discussões. E mostrar que, na verdade, direito previdenciário é muito mais do que regra de benefício, contagem de prazo. Exatamente. E muito mais do que o benefício em si, da relação prestacional, é a gente entender a relação de financiamento. Meu doutorado está tentando, aos trancos e barrancos, ser concluído nessa linha de financiamento da Previdência. Eu quero propor uma alternativa para esse cenário que a gente vivencia, justamente por conta disso. Porque a última reforma, se você analisar a exposição de motivos que o ministro Paulo Guedes encaminha, não é, ao Congresso Nacional, na PEC, então PEC 06 de 2019, que se tornou a emenda 103 de 2019, os motivos são extremamente financistas.
é para internalizar, para tentar alcançar uma pauta financeira, uma pauta liberal, neoliberal, sinalizada por organismos internacionais, onde se parte da premissa que Estado eficiente é Estado que arrecada muito e gasta pouco, que tenha, digamos assim, o seu custo reduzido para poder concorrer no mercado internacional, como se o Brasil, produtor de commodities, fosse capaz de concorrer lá com os grandes jogadores, com os grandes países eurocentristas, digamos assim. Sim. Então, é equivocada justamente, e é fruto da nossa baixa cultura previdenciária, imaginar que uma previdência eficiente é uma previdência que não consegue alcançar os fins do artigo 3º da Constituição, uma previdência que gaste pouco, né? Entender que o investimento nas pessoas que a Previdência Social brasileira faz, né? Quando tira um sem número de pessoas localizadas ali abaixo da linha da pobreza, né? Quando o benefício previdenciário consegue dar o mínimo de dignidade a essas pessoas. Porque a gente tem que olhar também, Rafael, quem é o público típico da Previdência brasileira, que recebe benefício do INSS. Poucas pessoas sabem. O teto do INSS, que seria o valor máximo sobre o qual uma pessoa contribui, e que também é o valor máximo que uma pessoa recebe a título de benefício, é R$ 7.078. Mas o valor médio, quando se pega tudo que é pago a título de benefício e divide pelo número de pessoas que recebe o benefício, o INSS baixa esse número todo mês. A última vez que eu vi, foi no início do ano, o valor médio do benefício pago pelo INSS era de R$ 1.300. Lembrando que o salário mínimo é 1.212. Então, vocês vão perguntar, mas tem gente que recebe menos do que um salário mínimo? Tem. Não é? Existem benefícios que são pagos em valor menor do que um salário mínimo. Então, quando a gente observa que o valor médio é porque a grande massa da população brasileira não é classe média, média alta, não. Se a gente analisa o histórico das pessoas, por exemplo, que pagam tributos no Brasil, a gente observa que a nossa matriz tributária é extremamente regressiva. 80% da população brasileira tem rendimentos que muitas vezes não são passíveis de tributação no imposto de renda, mas pagam um tributo imenso sobre o consumo. Sim. Então, são duas coisas que conversam intimamente, a questão tributária e a questão previdenciária na sua vertente de custeio. Então, assim, quando você pergunta, as pessoas discutem sobre isso, no direito previdenciário isso é discutido, infelizmente é pouco discutido. E isso é fruto, quando a gente olha para a história, da nossa baixa cultura previdenciária, não é? Se não... E aí não é uma questão só de operadores do direito, né? É uma questão populacional. As pessoas não têm uma consciência previdenciária, não têm isso como educação previdenciária. A gente não vê, né, o planejamento, ou aquele pensamento, não, eu vou me aposentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer Você aquilo. sabe quando você vai se aposentar? Quando Ana Carla começou a conversar e falando da perspectiva hoje de aposentadoria, eu falei assim, eu não tenho nem ideia de quando eu vou aposentar. A sensação que eu tenho é de que, sabe, não vou nem projetar para não me frustrar, criar uma expectativa. Porque essa ideia, né, de tanta alteração social, de tanta alteração política, que eu não sei se a minha expectativa projetada realmente vai condizer com que eu vou efetivamente trabalhar. Mas perceba também que tem aí uma questão. Quando você não tem essa cultura, né, em termos populacionais de maneira mais geral, as pessoas não conhecem as regras, não sabem como é que é. As poucas pessoas que conhecem as regras e sabem como é que é, ditam o que elas querem, regras. Elas ditam as regras para essas e elas não querem estar dentro desse sistema. As pessoas que hoje têm um nível de consciência previdenciária melhorzinho, eles não querem depender do INSS. Eles querem criar sua aposentadoria de uma maneira privada, fora do sistema, porque além de tudo, o sistema é absurdamente inseguro. O cara se programa hoje para se aposentar daqui a 20 anos, pensando X, quando chega lá, a regra é YZ. Mudou. E aí vem um detalhe importantíssimo, né? No mundo inteiro, se investe pesado, mas investe pesado em consultorias de psicologia, as populações a investir em previdência no sentido de trocar a satisfação de uma necessidade presente pela satisfação de uma necessidade futura. Sim. Isso é muito difícil no mundo globalizado. Sim. E nesse mundo pautado, digamos assim, pelas mídias sociais. Porque o indivíduo, o ser humano, ele não pensa em amanhã. Amanhã a Deus pertence, como dizem, né? Eles querem viver o hoje ou agora. É o flash, é o clique, é o view, não é? É a coisa do segundo. Para você convencer um jovem de 20 anos de que ele
está recebendo uma remuneração, que ele tem que guardar uma parte daquilo, quer seja no fundo público ou no fundo privado, para que ele tenha condição de, no futuro, no momento das vacas magras, de uma impossibilidade de condição de trabalho, ele estar seguro, é praticamente impossível. Então, os países, dentro das suas políticas públicas, eles investem muito em demonstrar a credibilidade do sistema, a solvabilidade, em que o cidadão convencional, ele olhe para o sistema público, né, de previdência, o sistema convencional do seu país, e entenda que aquilo está do lado dele. O Brasil faz o caminho diametralmente oposto. Quando o sistema ele está alcançando uma estabilidade, onde as pessoas já estão, poxa, eu sei que eu vou me aposentar daqui a tanto tempo. Em 2015, a gente estava nessa pegada. As pessoas sabiam que elas iam ter que trabalhar, homem 35 anos, mulher 30 anos. Não tinha idade mínima para quem era segurado do INSS. Mas que se ela se aposentasse com baixa idade, o tal do fator previdenciário comia uma parcela da aposentadoria. Sim. Então elas iam no escritório, elas contratavam em vários escritórios planejamento previdenciário para saber, olha, se eu continuar a trabalhar desse jeito aqui, em quanto tempo eu vou alcançar o direito? Qual vai ser a perspectiva de eu receber XYZ? Porque assim era a regra, que desestimulava uma aposentadoria com uma idade baixa, mas em razão daquela regra 85-95, que era o seguinte, o homem precisa ter 35 anos de contribuição. Se ele tiver 60 anos de idade, vai somar 35 com 60, vai dar 95 pontos. Ele não tem redução nenhuma do benefício dele. Ele vai receber 100% sem redução. A mulher precisa de 30 anos de contribuição. Se ela tiver 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, ela soma 85 pontos. Ela não vai ter a incidência do fator previdenciário, ela vai receber sem nenhum tipo de desconto. Então, as pessoas iam fazer essa análise para saber, olha, se eu trabalhar mais 2 anos, eu não vou ter perda. Então, elas continuavam a trabalhar, porque aposentar-se é dirigir-se aos aposentos. É pendurar chuteira, é vestir o pijama. Sim. No Brasil, Sim. não é. No Brasil, a aposentadoria é renda extra. As pessoas se aposentam para ter aquele valor e continuam a trabalhar, não é? Continuam a contribuir. Então, existia isso em 2015. Mas aí nós tivemos mudanças que foram feitas na legislação. Tivemos uma mudança que Dilma fez no calar da noite, no finalzinho de 2014. Depois a gente teve uma mudança que foi feita, né? A proposta de emenda de Temer, que foi em 2017. Depois a gente teve a reforma feita agora em 2019. Embaralha o sistema todo. Qual é a mensagem que se passa para o cidadão comum? Não quero. Nunca vai se aposentar. O que é que você tem, Ivy? Essa... Não vou conseguir. Para que então eu vou botar meu dinheiro? Para que eu vou recolher tributo de forma correta? Para que eu vou recolher contribuição previdenciária? Já tem aí uma reforma trabalhista que diz que nada do que eu recebo é base de incidência de contribuição previdenciária. É o Estado brasileiro fazendo o contrário, dizendo, olhe, gaste tudo hoje, não pense no amanhã, não. Sim. Então, isso é um desserviço. É um desserviço para a estabilidade, para a segurança jurídica. É um desserviço. Eu, se fosse investidora estrangeira, eu nunca investi num país que eu durmo de um jeito, com uma regra, e acordo com outra regra. Com certeza. Sim. Entendeu? Então, assim, fica evidente, não vê quem não quer, mas fica evidente que o que se faz hoje em dia em matéria de macroeconomia no Brasil é afundar o país. E a Previdência tem tudo a ver com isso, gente. Tudo a ver com isso. Até porque, se você raciocinar, eu não sou expert em economia, mas hoje a gente tem uma grande parcela da população e famílias inteiras sendo mantidas pela Previdência, né? Então, uma vez eu vi um estudo, não vou me recordar onde, mas de que a grande maioria das famílias brasileiras são geridas por mulheres justamente pela expectativa de vida da mulher, pela vida teoricamente arriscada que os homens levam, e quantas famílias dependem dessa aposentadoria, né, ou dessa pensão de uma única pessoa para sustentar, às vezes, a família inteira. Sim. Então, assim, pensar em previdência é muito mais do que pensar, inclusive, fomento da própria economia, não só como um gasto da economia, né? Mas perceba, as pessoas que têm a possibilidade de ter uma renda de aposentadoria maior, todas não, qualquer generalização é absurda, mas a maioria delas estão inseridas em regimes previdenciários alternativos. Então, as pessoas que têm melhores salários hoje, elas contribuem para o INSS porque são obrigadas, não tem como não contribuir, mas elas também contribuem para fundos de pensão que são particulares, privados.
ainda que ela não vá usar aquele fundo para se aposentar lá na frente, até porque as relações de emprego também estão super precarizadas. É raro hoje em dia pessoas que ficam 10, 20, 30 anos no emprego. 30 anos acho que ninguém mais vai ficar em nenhuma empresa hoje em dia, né? Mas o pouco das pessoas que podem receber mais do que a professora falou aqui, como essa média, quem tem capacidade de receber mais não está nem muito interessado nesse recebimento. Está mais interessado em trazer para o lado de fora, né, professora? Deixa eu trazer uma percepção interessante para você ver, né? O cenário macro. A Constituição, nesse ponto, ela é inteligentona. Porque ela previu um regime público, que é um regime básico, que é um regime mínimo, que não tem finalidade de manter padrão de vida. E esse é o interessante, né? Eu brinco sempre em sala de aula e eu digo que as pessoas olham para o INSS, que é como se fosse uma jaqueira, e querem que dele caia uma manga. Não vai cair nunca. Nunca. Morango, então? Nem com toda a engenharia genética, mutação, né? E tudo mais, não vai cair. Vai cair jaca na cabeça da pessoa. Porque o papel do INSS não é manter o padrão de vida da pessoa. É manter o mínimo existencial à vida digna. Ele tem como finalidade distribuir renda. Trocando em miúdos, ele tem como finalidade tirar de quem tem mais para distribuir para quem tem menos. Para aquela pessoa que é um trabalhador intermitente, novidade trazida pela emenda, pela reforma trabalhista, e que pode trabalhar por mês e receber menos do que um salário mínimo, se ele for demandado menos do que o convencionado com o empregador. Então, essa pessoa vai chegar numa certa fase da vida, se preencher os requisitos que a lei fixa, que eu acho praticamente impossível, vai receber um benefício de um salário mínimo. Como é que essa pessoa que não contribuiu necessariamente sobre um salário mínimo vai receber? Porque alguém de classe média contribuiu, e como o sistema diga-se de passagem, solidário, todo mundo contribui para um orçamento único, porque é esse orçamento único que é dividido para todo mundo. A solidariedade é um princípio fundante, está lá no artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Então, o INSS e os regimes próprios de previdência, para quem é servidor federal tem regime, para o estado da Bahia tem o FUNPREV, que agora é BAPREV, para o município tem o IPS, que agora chama FUNPRESP, eu acho. Então, para esses servidores públicos titulares de cargo efetivo, tem uma previdência pública do artigo 40. Para os trabalhadores da iniciativa privada, tem a previdência do INSS, do regime geral, que está no artigo 201. A Constituição foi inteligente porque, além da previdência pública, que é básica, que é distributiva, que é mínima, criou a alternativa da previdência complementar, que está no artigo 202, que é a tal da previdência privada, que pode ser estruturada de forma aberta. Os bancos vendem, né, títulos de previdência complementar, que qualquer pessoa que tenha capacidade de contratar pode fazer. Sim. E você tem também a previdência fechada, que alguns funcionários de algumas empresas, de grupo de empresa, de categoria profissional, só para eles, restritamente, têm acesso. Então, a gente tem petroleiros, né? Tem a Petros, Correios, tem Postales, Banco do Brasil, Coelba, tem Faelba. Então, você tem esses fundos de previdência. A racionalidade se você tem um país muito desigual, e existe isso, é notório, porque quando a Constituição coloca reduzir desigualdade, lá no artigo 3º, ela está pressupondo de que há desigualdade. Sim. E o grande problema da falta de sustentabilidade do sistema de previdência não é você ter custeio de menos e gasto de mais, é você ter desigualdade. A causa do problema é a desigualdade. Países que têm pouca desigualdade. Suécia, desigualdade baixíssima. O sistema de previdência lá consegue pagar um salário parentalidade, que é para homem e mulher, por quase 2 anos. Os pais vão ter filho, escolhem, vou ficar 6 meses, você fica 6 meses, o Estado paga. Agora, sabe por que o Estado lá paga? Porque não nasce criança lá. A taxa de natalidade é negativa. Ali é uma política, diga-se de passagem, de sustentabilidade previdenciária. Assim como alguns países, como o Japão, também criam um projeto para que a pessoa tenha um segundo filho e todas as despesas sejam arcadas pelo Estado. Porque se não nasce gente nova, pessoas, não tem financiamento novo. Sim. O Canadá criou uma política de imigração de casais jovens em idade fértil que queiram ter filhos no Canadá. Para financiar a previdência no futuro. Então, você tem países que taxa de natalidade é negativa e que essas são as políticas de sustentabilidade. No Brasil, o nosso câncer, o nosso problema é a desigualdade, pessoas. É a pobreza. Então, se você não tem políticas que combatam isso, nossa previdência vai ser sempre deficitária. O detalhe é que a previdência é uma política de combate às desigualdades, de erradicação da pobreza. E ela não pode ser colocada, infelizmente, a depender do governo da vez, como o vilão da economia brasileira. Pronto, você chegou onde eu ia perguntar, Ana Carla.
A gente sempre ouve qualquer desculpa para qualquer reforma previdenciária a Previdência vai quebrar. A Previdência vai quebrar. E agora, na sua fala, para mim fica óbvio que o tratamento equivocado é você tratar a consequência e não a causa. Né? Então, assim, vai quebrar mesmo? Não vai Primeiro quebrar. que não quebra porque é o Estado. O Brasil, para quebrar, tá difícil. Porque, assim, o país, cá entre nós, é meio rico, né? Olha o tamanho do Estado brasileiro. Olha as riquezas que o Brasil tem. O que existe no Brasil, historicamente, é má gestão. O que existe no Brasil, historicamente, é desigualdade. Um país, quando ele tem nas suas classes sociais, cada uma correndo para um lado diferente, cada uma lutando para um lado diferente, ele não consegue convergir. Se a gente estuda a história do Brasil, a gente vê em quais momentos o Brasil teve crescimento alto no PIB, em quais momentos a gente teve redução de desigualdade, diminuição da pobreza, em momentos históricos onde houve consenso, onde houve convergência. Vargas, JK e Lula. Pode analisar todos os indicadores econômicos. A literatura na área de economia é farta nesse sentido. Eu tenho um exemplo. No doutorado, eu tive que fazer umas matérias em economia. E lá em economia se estuda Brasil e Coreia do Sul. Se analisa historicamente e matematicamente, economicamente, esses dois países. Então, assim, resumidamente, quando termina a Segunda Guerra, o Brasil está em franco crescimento por conta da crise que houve no café e da elite paulista que tinha dinheiro. Se começou uma industrialização tardia no Brasil, mas a Europa está destroçada pela guerra e o Brasil ali tinha condição de... É a hora de ir, né? Vamos. E a Coreia estava alinhada. A Coreia era uma grande fazenda, tinha 5 famílias donas da terra na Coreia, mas ela geopoliticamente estava numa localização muito interessante para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos falam, vou investir na Coreia, só que só invisto com uma condição, faça a reforma agrária. Aí vocês vão dizer, o quê? Os Estados Unidos querendo fazer reforma agrária na Coreia, eles não são crianças, né? Sim. Eles queriam quebrar a hegemonia das 5 famílias coreanas. Claro. Então, façam reforma agrária que eu invisto. As famílias sul-coreanas, nacionalistas, falaram, beleza, vamos fazer reforma agrária. Fizeram. E investiram pesado em educação, pessoas. Educação. Tanto que na Coreia do Sul, você tem várias pessoas que foram fazer intercâmbio em Cambridge, em vários estados, né? Muitos estudantes, eles estimularam muitos estudantes a saírem. A Coreia do Sul investiu muito em engenharia reversa. Eles compravam os equipamentos já prontos, desmontavam e montavam de novo, não respeitavam muito lei de patente, Sim. entendeu? Mas assim eles alcançaram o desenvolvimento tecnológico e, coincidentemente, as 5 famílias lá, latifundiárias, no meio do século XX, são donas das 5 grandes empresas da Coreia do Sul. Hyundai, Samsung, tem 2 de fibra ótica. Kia também, eu acho que é. Então, assim, hoje, observe onde a Coreia do Sul está no desenvolvimento humano mundial, sim. tecnológico. Aquilo sim é nacionalismo. No Brasil, quando a gente observa, a gente vê o seguinte... Nossa industrialização, ela não foi à frente. O Brasil é um país desse tamanho. Em vez de investir em ferrovia, em vez de buscar... Reforma agrária inexistente. Não houve reforma agrária. Em vez de investir em educação, a gente ainda manteve durante mais de um século e ainda hoje, assim, as pessoas criticam política de cotas, não é? O Estado brasileiro não encarou de forma muito correta, não encarou a escravidão que a gente teve, que até hoje ainda existe. Então, a gente tem diversos problemas, que fizeram com que o país se tornasse, na verdade, uma fazenda. Uma fazenda que nunca, com toda a exportação que ela tiver de carne, vai conseguir melhorar sua balança comercial quando comprar a tecnologia que a Coreia, por exemplo, produz. Então, são escolhas. E em economia, existe um consenso de que a elite brasileira é responsável por boa parte do nosso... Não é nem de subdesenvolvimento mais o termo é nossa localização na periferia do mundo. Não é? A elite brasileira tem responsabilidade. E eu não tenho como discordar. Né? Quando a gente traz isso para o estudo jurídico, quando a gente analisa as questões sociais, a gente identifica que se a gente observar hoje como é a nossa representatividade no Congresso Nacional, quem são os donos do poder, quem são os donos do dinheiro, né? Como é que a nossa reforma tributária nunca avança, como é que a gente ainda consegue fazer reformas do quilate da que foi feita por Bolsonaro na Previdência, a gente consegue identificar por que o país ele não avança. É muito problema
Mas também as soluções existem na medida em que, por exemplo, todo mundo está falando, vamos falar também. Jovens de 16 anos podem tirar o título até a data limite aí que o TRE fixa. 4 de maio. Pois é, para poder interferir na escolha, né? Na escolha dos próximos representantes aí. Bom, fica aí a aula mais do que de previdenciário agora. Rapaz, né? Uma aula de país. Eu tô assim, aqui. babando, é verdade. assim. A gente aprendeu o que é princípio da solidariedade social. Assim, ó, num tocar de dedo, sabe? E você vê qual a repercussão da não observância a esse princípio. Né? Em diversas áreas que a professora Ana Carla foi... Rapaz, por isso que você sabe fazer todas as perguntas, né? Por quê? Porque teve ela como sua professora. Mas aqui é brincadeira não, rapaz. Eu tô com o celular aqui, toda hora eu faço aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui agora. Você faz pesquisa? Mentira. Você faz isso na sala quem... também, na prova? Não, porque as mensagens ficam chegando, tem que responder. Né? Eu não posso parar de trabalhar o 100% não, para ficar aqui nessa maravilha de aula de professora Ana Carla. Estamos com a Ana Carla Fracalossi, viu? Especialisticíssima. Você sabe que toda vez que eu ouço a Ana Carla, eu assim... faço uma reparação social na minha vida. Direito previdenciário sempre foi uma disciplina. Até porque eu não tive direito previdenciário na faculdade, né? Na minha época não era obrigatório. Na minha também não. A minha época mesmo que a sua. Você sabe que eu sou mais delicada que Rafael. Eu não mexo com a questão etária de ninguém, né? É porque Mas Rafael... ele faz questão de dizer isso. É porque Rafael, ter sido meu aluno, a gente tem que fazer um adendo aí, né? Isso. Tem alguma coisa ele errada. estudou velho, ele foi pra faculdade. Ele fez velho. faculdade Não, depois de muito senhora. tempo. Não, senhora. As pessoas têm que saber que não é bem assim. Todo mundo tem que assumir Exatamente. suas coroices, pô. Eu podia estar tirando a barba, não tô. Podia estar pintando a barba, não tô. Tô assumindo minha coroice aqui, ó. Não, mas tá bem baixinho. Prova Não, tá que baixinho, mas ele tá tudo branco, é mais pô. velho, né? Da bancada aqui. Oh, meu Deus E do aí? céu. Quem me dera. Ainda temos aqui mais velho do que eu na bancada. Fred Andrade, Só. que deve ter pelo menos 20 anos mais velho que eu. E João Fred da minha Glicério. idade. João Glicério deve ter uns 30 anos Não, mais do que João eu, Glicério não é facilmente, mais velho que né? você. Inclusive, joguei bola com ele ontem. Há muito Eu soube, tempo que eu não ele vejo ligou. João. João, ó, um beijo. Viu? Você tá muito sumido. Você teve que ir no Baba pra encontrar com o João. Foi. E ele quase não foi. Ah, eu Você pensei que faz era no chuteira? futebol. Eu Hã? pensei que ele fizesse só futebol. Ele faz futebol. Quem faz futebol? Não sei, eu pensei que ele João fizesse agora futebol. é beach tênis. que Ah, é da beach moda. tênis. Beach tênis, juro por Por que Deus. você não me falou isso Juro por antes? Deus. Eu tenho que falar no ar, porque senão não tem graça. As pessoas Eu têm que não tô saber. aguentando. Todo É mundo tem que muito saber que o João desportista. Glicério é praticante de beach Eu não tô tênis. sabendo. O mundo disso. tem que saber. Ou seja, você teve que ir no Baba. Você comprou chuteira? Não. Essa Você foi jogou salão. descalço Eu joguei dessa descalço. Tô aqui cheio de bolha no pé. Eu só jogo descalço. É um futebol moleque, é um futebol diferenciado. Você sabe que João Glicério participa de um Baba cada dia da semana, né? Às mesmo? vezes, no mesmo dia, são 2 babas diferentes. Então, Nossa, quem que quiser fôlego. encontrar, já que a gente não... Ele Que não vem mais fôlego na não, mão. professor. Que mentira, que essa porra não existe. Tá vendo que é só Miguel, rapaz? O cara joga bola todo dia porra nenhuma. É brincadeira. Ó, Mas galera, se jogasse ia ser bom, né? Assim, uma atividade cardio. Todo dia. Primeiro que ele boa. também ele já não tem essa habilidade toda, né? Então já não dá Eu pra... não tenho como. A gente não opinar. sabe se ele joga. Ele não ajuda muito, ele não. participa. Ele vai. Né? Ele Mas vai. na minha época de faculdade, os colegas faziam, vamos fazer um baba, beleza. Aí eles chegavam, se reuniam todo mundo, olha o baba, aí acho que tirava foto, e aí depois já Acabou. saía, acabou Era o só baba. pra Você sabe tomar que cerveja. tem um saudoso participante, assim, Ferraz do nosso programa, Jorge Lima, falecido. sim. E Jorge um dia entregou o João Glicério no ar. Que Ele beleza. falou assim, João Glicério, falou, não, João Glicério não veio hoje porque ele tá no Baba. Mentira. Mentira, eu tava no Baba, ele não tava. Ficou Eu situação tava, ele me extremamente foi- constrangedora. Mas aí podia ser um outro. de Tomar... Renato. Não, João Glicério, Jorge Sei Lima, não, outro é... Ó, pra Ana você Carla, sim. amiga de João Glicério. Eu tô sentindo que tá rolando uma proteção aí. Ela devia estar um dia na bancada pra poder dar uma desculpa pra gente. Agora, A gente ficou beach sem graça. tênis, É. ele não tá acreditando. Beach tênis. Beach tênis. Com aquele óculos assim, colorido, espelhado e tudo. Beach tênis, é verdade. Ó, pra vocês que viram essa aula de Estado de professora Ana Carla Fracalossi, eu já deixo uma sugestão pra vocês aqui de um livro de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Ela inclusive usou essa expressão, o livro é sensacional. Agora tem que ler com vontade, porque é grande e é denso. Ah, eu Então, vou sugerir um pequeno que é fácil. Posso? Pode, claro. Eu vou sugerir um de uma professora da USP chamada Laura Carvalho. Ela é colunista da Folha. Se chama Valsa Brasileira. Ó, Ele é fininho. Acho que pode até baixar de graça na internet. Faoro também, acho que já está disponível, né? Na internet também. E Valsa Brasileira é interessante porque, para quem dança valsa, a dança de o valsar não pressupõe avanço. Você vai com um braço para frente, um passo para o lado e um passo para trás.
Então, quando se fala valsa brasileira, é uma alegoria para dizer como se dá o crescimento no Brasil. Não sai do lugar. Tipo voo de galinha, né? Ele vai, chega aqui num determinado momento, ele cai. Depois ele vai de novo, depois ele cai. Ele não é consistente. É bem interessante. Recomendo fortemente. Acho que vocês vão gostar. É bem pequenininho. Maravilha. E fechando indicações, então, já que estamos falando sobre isso, eu vou deixar mais um aqui de coronelismo, inchado e voto, já que ela falou essa questão no Congresso Nacional. É Vitor Nunes Leal. Vocês acham? Rafael hoje fez estudo fácil, mesmo. né? Viu? Hã? Fez estudo mesmo, viu? Eu sou brincadeira não, Ivy. Não. Orgulho pela pessoa, Isso sabia? aqui é... Você tem, né? Isso aqui é um negócio sério para Não, brincadeira. a Ana Carla tá olhando assim, orgulho pela pessoa. Se você pudesse retroceder, você daria mais nota nele, pra ele ter ficado com a nota maior. Eu era meio não vagão na lembro. faculdade. Eu não era muito... lembro. Na faculdade Eu não era lembrei. dos melhores, Quando né? ele falou que ele foi meu aluno, eu me apertei assim. Eu apertei é a porque ele mente só pra ia dia lembrar. de prova. Eu não Pô. lembro muito Provavelmente eu só fui no dia dele. da prova. Né? Eu não lembro muito dele na sala de aula, não vou mentir. Na Previdenciária, nos últimos semestres, eu formei em É no 2007, último, né? é Então, no último. você já tem aí 14, 15 anos de formado quase fazendo. Mas para não esquecer as coisas. É, então ficou. agora vamos partir para o ponto principal do programa de hoje, porque a conversa é muito interessante, né? E aí a gente vai levando. Eu pensei que o ponto principal fosse Ana Carla, porque Ana Carla é um show, né? Mas ela que Deixa sugeriu disso. o ponto principal, que é esse negócio aí da... como é que chama? Revisão da vida inteira, né? Revisão da vida toda. Da vida toda, né? Primeiro eu queria que você dissesse pra gente o que é o que essa expressão de revisão da vida toda quer dizer, pra gente começar por aí. É o termo que está sendo utilizado, assim, largamente, para se referir a um julgado de um tema de repercussão geral, né, que está em repercussão geral no Supremo, que é o tema 1102. O que esse tema traz? Ele quer, na verdade, verificar se é correta a utilização de uma regra. Na verdade, é correta a possibilidade de escolha pelo segurado de uma regra de transição trazida por uma leizinha de 99, a Lei 9876 de 99. É uma regra de transição que está no artigo 3º dessa lei. Por quê? A gente teve, antes de 99, uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 20. Ô, professor, desculpe lhe interromper. Até para a gente poder esclarecer para quem está nos assistindo também, toda vez que a gente tem uma reforma na Previdência, a gente tem necessariamente a criação de uma regra de transição, né? Para poder a coisa... Não bolar deveria, né? Deve Pelo existir. menos. Por que isso acontece? Também porque a nossa Constituição, quando ela elenca o direito previdenciário como direito fundamental, como um direito social, e esse direito, ele é, portanto, assim, a gente não permite, dentro da Constituição, a mudança que venha a ensejar retrocesso em matéria de proteção social, né? Tem um princípio que é o princípio que veda retrocesso. Então, toda vez que uma mudança é feita e ela traz uma regra mais severa, ela cria 3 cenários. É como se tivesse uma régua de tempo, onde a emenda foi publicada nesta data, 15 de dezembro de 98. Para quem implementa todas as condições até 15 de dezembro de 98, direito adquirido. E a Constituição, democrática que é, respeita o direito adquirido. Ninguém tasca. A pessoa pode pedir anos depois, mas ela tem direito Um dos refúgios adquirido. que ainda temos aí, né? Pois é. A partir de 16 de dezembro de 98, para quem se filia, para quem entra na dança, para quem começa a contribuir a partir dessa nova realidade constitucional, tem a regra permanente. Então, a nova regra, ela incide integralmente para aquele indivíduo. Agora, existe a galera café com leite. Existe a galera que já estava afiliada antes, mas que não preencheu todas as condições. Então, para essa galera, em obediência a um princípio constitucional implícito, que é o princípio da confiança, o sistema tinha uma regra, mudou, não pode ser nem a regra antiga que foi mudada e a pessoa não preencheu, e nem pode ser a regra nova integralmente. Você tem que permitir, você tem que criar uma regra de transição, que é uma regra mais severa do que a do direito adquirido, mas menos grave do que a regra permanente. Então, toda vez, é engraçado, eu desenho assim no quadro uma linha do tempo e toda mudança pode ser constitucional ou infraconstitucional, cria esses 3 cenários. Então, a vida da pessoa fica uma vida cheia de universos paralelos, de multiversos previdenciários. Vou escrever sobre isso, fazer um comentário sobre Os multiversos né? A pessoa tem direito aqui, a pessoa tem direito a acolá. E em razão desse multiverso de possibilidades, o Supremo baixou um entendimento há muito tempo atrás de que, havendo direito, se o indivíduo ele tem direito a várias regras, o INSS é obrigado a conceder o melhor benefício, a regra mais benéfica.
Então, a revisão da vida toda é nessa pegada. A gente teve, em 26 de novembro de 99, a publicação da Lei 9876, que é concretização das mudanças constitucionais trazidas pela Emenda 20, que é de 15 de dezembro de 98. Quando a Emenda 20 insere no caput do artigo 201 um princípio chamado equilíbrio financeiro e atuarial, que vem de atuária, Sim. equilíbrio a médio e longo prazo, não é? Que não havia antes no sistema, ela dá o start constitucional para a criação, por essa lei de 99, do fator previdenciário, que foi criado por essa lei 9876 de 99, e pela modificação da sistemática de cálculo dos benefícios. Até o dia 26 de novembro de 99, as pessoas, para calcular os benefícios, o INSS considerava a média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição da pessoa. Então, se a pessoa estava pedindo um benefício em 98, se pegava os salários sobre os quais ela tinha contribuído, corrigidos, porque a Constituição manda Sim, corrigir, claro. artigo 201, parágrafo 3º, manda corrigir. Então, pegava de 95 para 96, de 96 para 97 e de 97 para 98. Pegava os 36 últimos, fazia uma média, somava os 36, dividia por 36. Esse valor. Aquela média chamava salário de benefício. Se a pessoa estava se aposentando integralmente, era 100% daquilo. O que acontece? Raciocinem. Em média, as pessoas levavam 30 anos trabalhando para se aposentar. 36 meses é 10% da vida contributiva da pessoa. Sim. Então, observe, a pessoa trabalhou 30 anos, pegava os 10 últimos por cento para calcular um benefício que a pessoa iria receber, muitas vezes, por mais de 30 anos. A racionalidade do sistema pautado na solidariedade como o nosso é que durante 30 anos eu estou contribuindo para os outros. Sim. Quando eu me aposento, são os outros que contribuem para mim. Porque no INSS não há contribuição de inativo. Só há contribuição de inativo depois da emenda 41, que foi de Lula, Sim. de 2003, que criou a contribuição de inativos dos servidores públicos. Se um servidor público ganha mais do que o teto do INSS, sobre o que excede hoje R$ 7.000, o servidor continua pagando contribuição previdenciária para o órgão de previdência dele. Lá no serviço público, olha que estranho, só no Brasil acontece isso. Solidariedade é todo mundo pagando para todo mundo. Não é ativo pagando para inativo, não. No INSS, você só paga contribuição previdenciária sobre a sua remuneração. Sobre provento de inatividade, não incide contribuição previdenciária. Tá. Não é? E ainda vem uma reforma agora de Bolsonaro para dizer que ia acabar com os privilégios dos servidores públicos. Estou procurando os privilégios até hoje. Enfim, você mudou essa sistemática porque para você ter um sistema equilibrado, que foi o que a emenda trouxe, equilíbrio financeiro e atuarial, não é lógico que eu financiei por 30 e minha expectativa de vida é viver até os 90 anos. Pensem, uma pessoa que começou a trabalhar com 18 anos de idade, uma mulher, trabalhou por 30 anos. Ela com 48 anos de idade, um baby previdenciário, vai viver até quando recebendo o benefício? Então, foi por isso que a emenda 20, que foi uma emenda trazida por Fernando Henrique, ela se manteve até hoje incólume. Vários foram os questionamentos de constitucionalidade e eu particularmente entendo que a emenda 20 é constitucional mesmo. Um sistema pautado... Essa foi a que trouxe que você falou, o fator previdenciário. O fator previdenciário. Quem se aposentar mais novo vai ter que fazer aquela soma e tal. Exatamente. Tá. Porque um sistema pautado na solidariedade, em que ativos financiam inativos, tem que estar de olho na expectativa de sobrevida da pessoa, na condição estrutural do mercado de trabalho. Tem que estar de olho nessas questões, se a taxa de natalidade está alta, está baixa, nessas questões demográficas. Então, essa emenda é de 98, dá o comando para que a 9876 de 99 seja criada. E essa regra dos 36 últimos salários de contribuição, ela muda. Para trazer o quê? A partir da publicação da 9876 de 99, toda a vida contributiva da pessoa vai entrar no cálculo do benefício. Toda a vida contributiva. Então, os 30, no exemplo que a gente está falando não aqui, os 30 anos fazem parte do cálculo, não só os últimos 3. Essa é a regra permanente. Tá. Só que aí, além dessa regra permanente, foi criada uma regra de transição, que é a do artigo 3º, que diz que essa regra de transição, ela só vai levar em consideração os maiores salários de julho de 1994 em diante.
Então, os maiores salários de quando a moeda no Brasil ficou estável, Sim. se tornou real, os 80% maiores salários, que é justamente durante o período da crise, né, do Plano Real, quando o real foi estabilizado, passada aquela crise da década de 90, do início. Então, somente os 80% maiores salários seriam utilizados de julho de 94 em diante. E aí vem um cenário que é o seguinte: para muita gente, essa regra, ela se tornou uma regra, digamos assim, positiva. Isso que eu ia falar. Até me desculpa. Galera, inclusive, vocês puderem baixar um pouquinho lá aí, viu? Porque se eu já tô ficando com frio, o professor deve estar congelando daqui a pouco também aí, que tá em cima. Tô de boa. Pô, eu sou Tiago, calorenta. tá tranquilo. Eu tô com a mão gelada já aqui. Vixe. Deixa eu ver se tá com No ouvir. Não tá gelada, velho. No ouvir da regra, ela parece mais benéfica, né? Porque o cara fala, não, não vou pegar todos, eu vou pegar só os 80% maiores. Isso, inclusive, foi uma mudança agora, foi objeto de mudança, feita pela emenda 103 de 2019, que agora está se pegando todos. Mas o interessante é porque naquele cenário de 1999, nós tínhamos uma camada grande da população, não era imensa, mas uma camada substancial da população que contribuiu com valores muito elevados nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, ou seja, antes de julho de 94. Sim. Então, se para algumas pessoas, observe que não são muitas, são poucas pessoas. A conta que a AGU trouxe esse número para esse recurso extraordinário, dizendo que seriam 700 mil pessoas. Não é muita gente, não, é pouca gente. Porque o mundo rodou, girou, muitas pessoas já faleceram e, de fato, poucas pessoas no cenário econômico e demográfico brasileiro tinham contribuições elevadas antes da Constituição de 88. Era basicamente empregado público, classe média, né? Média alta. Sim. A grande massa da população brasileira, a gente tem que lembrar que antes da Constituição de 88 estava fora da Previdência. Né? A grande massa de beneficiários não vai ter direito a essa revisão. Mas a questão é que um segurado fez uma conta e viu que se ele levasse em consideração a regra definitiva de que seria a vida toda a vida, o benefício dele, que em, salvo engano, 2003, tinha sido concedido em R$ 1.400, iria para R$ 1.900. Poxa. Então, seria um aumento substancial. E aí ele pediu para, no caso dele, não se usar a regra de transição, e sim a regra permanente. Mais benéfica. Peraí. Vamos lá. Aí você deu esse exemplo aí, já me subiram os cabelos aqui agora, porque o cara, você falou da concessão em 2003, por exemplo. Isso. Essa pessoa que judicialmente está discutindo essa questão, ela vai pedir o aumento daqui para frente e vai pedir todo esse retroativo. Ela já pediu e ela já ganhou. Essa pessoa que foi o originário. O caso inicial, o caso inaugural, ela entrou com a ação e ganhou. De novo, porque já teve duas situações aqui em que minha professora poderia ter usado expressões em inglês. E não usou. Pronto. Eu já percebi. Ela ia falar, ela não falou de propósito leading case. De propósito. E ela também, há um tempo atrás aqui, ela tava falando do mercado mundial, ela não falou players, ela falou os grandes jogadores. É porque eu sou brasileira. Rapaz, eu tô de olho em tudo, bicho. Eu tô de olho em tudo. Eu não anoto as coisas. Ela não é BDV. O que é BDV? BDV é Fred. O que é? Que aproveita ele só qualquer usa, chance de usar. Qualquer possibilidade de usar um estrangeirismo é com ele mesmo. Aí, o tempo todo. É porque ele é do condado. Você sabe que eu sou tabaroa. E ele é do condado. Você sabe qual é? Não. Faria Limers. Ele é um Faria Lima. Eu gosto muito de um vídeo que passa na internet. Vocês conhecem o Bossa? Não. Assim, a Hermes e Renato, entendedores entenderão. É verdade. Pronto. Procurem. E aí eu percebi que ela evitou dois estrangeirismos aqui. Você tem dúvida que a gente vai falar isso? Com certeza. Ou não fale não, porque senão ele vai achar que ele vai ver. Não, aí você sabe o que ele vai fazer? Ele vai criar agora um dicionário de palavras brasileiras, nacionais, para poder usar na próxima vez que ele encontrar. Porque eu fico anotando, teve um programa que a gente fez aqui, que eu anotei acho que umas 10 palavras que o nego falou aqui. Foi inglês, foi francês, foi italiano, foi alemão. Foi misericórdia. Foi um programa que ainda não foi pro ar. Não foi, não. Não foi ainda pro ar. E é um programa massa, que foi expressões em latins. Que legal. Daquelas que a gente aprende, teoria geral do direito, sabe Eu tive aula de latim na católica. Você o professor até faleceu recentemente, fiquei tão sentida. Hermano Machado não, né? Francisco. Porque pra mim, eu tive aula de direito agrário, né? Não tive de direito previdenciário, mas tive aula de direito agrário. Sim, Fred falou, inclusive, que você copiava o Hermano Machado.
E aí, Hermano Machado era, eu acho que um dos únicos professores, e também outro que faleceu recentemente, o professor José Teixeira, que obrigava a gente a entender as expressões em latim, entendeu? Então, eu também sou dessa pegada aí. Eu já tive um Essa professor pegada, com uma certa né? feita de IED, Introdução ao Estudo do Direito 2, lá na Católica. Uma das perguntas da prova, o professor Roque Vaz. Conheço. Foi professor também, não? Não, eu fui aluna de Edgar Borba. Ele, Meu na semestre época, ele, era na Edgar época, inclusive, Borba. acho que ele era anterior. coordenador do Foi. curso noturno na minha época, Isso. além de professor de EAD 2. E uma das perguntas de prova dele era uma expressão em latim. O que significa a expressão, acho que era Iuris Ainda bem que minha uma professora, das bicho, que é isso? É sério mesmo? ilustre professora Marília Muricy, de ED2, não fazia essa... Então, estrangeirismos à Diversidade que a parte, gente já não. que a nossa convidada claramente é uma combatedora dos estrangeiros. Eu acho. sertaneja. E eu falei, essa semana em sala de aula, eu falei justamente isso. Vem cá, porque em vez de falar brocardo jurídico, vamos falar ditado, velho. Sabe assim, só pra complicar e pra mostrar. Não, velho. Então, eu levei quanto tempo na minha Não, vida? eu acho pra que tem dizer algumas assim, coisas que não, nos identificam enquanto grupos sociais de várias questões, né? é pra- entendi, não só o jurista, entendi. eu falo no geral. Você chegou na mesa do bar. Você chegou outra- na mesa, não. Você fala lógico, segundo lógico. brocardo jurídico. Hoje em dia, o que identifica a galera é o tal do vadimeco. Você pode Também. chegar na mesa do bar, você tem vadimeco. Outra coisa, você já percebeu que carro de estudante de direito tem um vadimeco no fundo, No fundo, em cima, pra poder assim. ver, né, a pessoa, é verdade. Eu acho que a galera de trás não tem aquele negócio assim, afaste-se, não bata, Aqui, o pessoal que é cuidado. estudante aqui tá afirmando positivamente com a Eu cabeça acho que aqui, deve né? ser. Nunca tinha pensado nisso, mas é uma boa estratégia Você bota de no fundo do prevenção, carro. né? Isso, Interessante. assim, não encoste, E entendeu? essa questão de linguagem, eu acho que algumas coisas a gente pode, no nosso caso, como em vários outros nichos, digamos assim, algumas coisas identificam Qual é, os qual é a grupos, sua né? expressão que te identifica? Não tem essa coisa que me identifica, Eu não. tenho. Mas a gente falou Qual no a primeiro expressão programa que às vezes aqui. eu acho que é vício. Por exemplo, petição sua. Que você... A gente recarrega esses vícios. Ah, eu sim. tenho uma Eu expressão tenho. que é vício Eu que eu tenho vários. descobri quando eu estava fazendo a revisão da dissertação de mestrado. Ensinei a gente pra gente Qual era? anotar. Não obstante. Não, Não A obstante. professora. eu uso nada obstante, na Pois verdade. é, a professora. Aliás, eu usava inobstante. E ela me explicou que não existe essa palavra no vernáculo brasileiro e que o certo é não obstante. Mas eu uso usava muito inobstante. digizar-se. Hã? Digizar-se. Aí é demais. Não também. usa essa palavra. Aí Eu também é demais também. E agora, é. tentando lembrar, eu quero saber onde foi que eu aprendi essa expressão. Acho que foi Traduz no primeiro aí, não estágio. conheço essa palavra. Não obstante, Ah, tá. entretanto, ressalva, você entendeu? Tipo assim, você quer frisar, sim. digizar-se, então esclareça. Ah, digizar. Gizar-se. Ah, sim, Gizar-se. sim. Gizar-se. Entendi. Passar o giz. Né? É como se fosse passar o giz. Pô, velho, eu nunca tinha pensado. Não sou brincadeira. Rapaz, Velho, eu vou começar a cobrar, viu? Vou começar a cobrar os esclarecimentos que eu trago nessa bancada aqui. Mas porque assim, demais. eu acho Toda petição minha tem que ter essa Alguns expressão. blocados jurídicos para poder, inclusive, pegar a Sim. palavra que falou. Eles, eu não Eu acho... acho que afastam o interlocutor. Sim, do que, Total. que não é do Não, núcleo. eu acho que mesmo no direito, a depender da forma como você se expressa, você pode aproximar o interlocutor ou você pode afastar o interlocutor. Sim. E assim, é interessante perceber que quem vai ler a sua petição, na grande maioria das vezes, as pessoas têm que ter a percepção Sim. disso. Não é o juiz. Não é o juiz, é verdade. É um assessor, é um estagiário, é uma pessoa que muitas vezes, o ideal é que tenha formação jurídica, mas a primeira leitura nem sempre é feita, principalmente nesse mundo de causas massificadas, né? Quem advoga no Juizado Especial Federal, quem advoga... Não é o meu caso, eu não faço demanda de massa. Mas quando eu estou entrando com uma ação que vai cair no juizado, que é massificado, eu tenho que ter a percepção que quase nunca É uma linguagem diferente que você aquela vai usar. petição vai... Eu não posso fazer uma petição de 30 laudas. Não vou E ler. Não vamos além ler, né? disso, né, Então, Ana, assim- cara, lembrar que você está ali representando o interesse de outra pessoa. Então, assim, o representado tem que também se entender mas percebo. a comunicação, né? O meu E ponto assim, aqui não é eu nessa- tenho concordo. por hábito, quando eu mando os relatórios para meus clientes, eu mando as petições. Então, se eu escrevo, é retrabalho no meu caso, pelo perfil da minha advocacia. Ela é muito didática, digamos assim. Porque eu quero que a pessoa que eu represento, ela também aprenda. Não é? Eu prefiro ter um cliente que sabe o que eu estou fazendo e que concorda conscientemente com o que eu estou pedindo. Tem que simplesmente Do que confiar um cliente que diz, eu não sei nada, decida. Eu não quero decidir pelo cliente. Eu sou representante do cliente. O cliente, Perfeito. o direito é dele. Então, eu mando a petição para o cliente, ele lê.
E quando ele lê e não entende, ele me liga e eu tenho que parar para poder explicar para ele, eu tenho que mandar um e-mail. Então eu já escrevo para que a pessoa que leia entenda o que eu estou pedindo de forma clara. Eu evito usar Brocardo por conta disso. E no dia a dia, conversando com o público a qual eu estou me dirigindo, que eu me dirijo, são alunos, né? São pessoas. Eu gosto de ser entendida. Então Sim, eu concordo que há uma... Não só no direito, quando você está falando na medicina. A utilização de determinadas expressões afasta a pessoa. Se você uma manifestação de poder, né? Sim, sim. E mas ao mesmo tempo é um fator de identificação de grupo. E a minha concordância ainda traz um PS aqui no sentido de determinadas facilidades. Existem expressões que a gente só usa no mundo jurídico que, se a gente não usar, a gente vai demorar mais para falar aquela coisa do que usando uma expressão. Então existem palavras... Dá um exemplo. Porra, as principais são as em latim. Existem expressões em latim que, se você não usar, você vai ter que escrever. Uma expressão que vai ter 2 ou 3 palavras, você vai precisar de 5 linhas para poder dizer o que ela disse. Porque você usou a expressão, você já passa a mensagem. Quando você vai explicar o pacta servanda, é verdade, é um parágrafo. Exato, você já passa a mensagem de imediato. Exatamente. Então, e aí eu acho que são... útil. Eu acho que são tecnologias essenciais. Sim, aí sim. E aqui no programa de estreia, a gente falou uma coisa interessante. Eu não sei se o pessoal que acompanha pegou essa pegada logo no começo. A gente falando com o Pablo, que é um advogado penalista, e que entre advogados, a pessoa se apresenta, eu sou um advogado penalista. Sim. Entre não advogados, ele se apresenta como um advogado criminalista. O uso da expressão faz toda a diferença para explicar o que o cara faz. O cara que é de fora não necessariamente conecta penalista à questão de um crime. Isso pra gente é muito óbvio, mas pra quem tá de fora não é. Eu nunca tinha pensado. Então eu perguntei ele, falei, vem cá, é isso mesmo? Porque eu vejo muito isso. A pessoa, quando tá falando com um cliente, é um criminalista. Quando tá falando com um colega, é um penalista. Ele é. É verdade. E fica, eu acho que tem uma questão acadêmica envolvida aí. Mas, vamos parar Pronto. Já aproveitando esse gancho, e já que a gente reclamou tantas vezes da ausência, não o Rafael que teve a sorte, mas da ausência de educação em direito previdenciário. Não sei se você acha que essa ausência ou essa inexistência de educação previdenciarista é um fator que afasta a população e os próprios, né, profissionais jurídicos do direito previdenciário. Eu não tenho dúvida. Eu acho que, assim, a sociedade, ela... Eu falo isso sabendo da sua luta. E se você quiser contar um pouco pra gente, para esse reconhecimento... Assim, eu posso guardar isso no bolso? A gente pode guardar isso no bolso? Só um minutinho, claro. Pra gente poder, porque eu quero que ela termine com o raciocínio do cálculo lá da vida toda. Porque eu interrompi para perguntar se ia ter uma questão retroativa. Sim. E eu pergunto isso para uma questão orçamentária. Sim, porque toda vez que você tem uma discussão que leva a algum problema orçamentário para a União, a gente sabe que esses problemas nunca são... eles são sempre em larga escala, ainda que sejam poucas pessoas, mas quando você coloca aquilo no número, aquilo cresce muito. E a depender da situação, você deu um exemplo aí de uma pessoa que hoje poderia estar discutindo 18 anos, 19 anos de diferença de um pagamento de benefício. Isso no frigir dos ovos é muito dinheiro. E a gente sabe que o Supremo tem uma visão diferente quando o impacto financeiro para o orçamento público vai ser muito grande. Como é que está isso no bojo da discussão? Isso está sendo levado em consideração ou o Supremo está meio que... Não, a vida toda mesmo, vamos que vamos e canetando? O engraçado é que esse julgado, ele tá assim, tanto na mídia, por causa do próprio placar e das confusões que foram geradas a partir do vencimento apertado da tese, que foi de 6-5. Porque até o ano passado estava empatado em 5-5 com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E eu tinha, inclusive, apostado com os amigos que a tese iria para o ralo, porque ele, como ex-AGU, né, como um fiel, digamos assim, defensor do equilíbrio, da austeridade pública, certamente iria votar, na minha visão, contra a tese da vida toda. Porque se essa tese da vida toda ela realmente for acolhida, e dentro do direito previdenciário, que é um direito social, existe uma característica fundante, que é a universalidade. Então, se um segurado ele tem direito e ele está, não é, a determinada revisão, a determinado bônus, e outra pessoa que esteja na mesma condição fática que ele, mesmo que não tenha sequer requerido judicialmente,
por conta da universalidade e da necessidade de tratamento isonômico, aquele que judicializou vai receber nos termos judiciais, né, do processo judicial, ou por RPV ou por precatório. Capítulo à parte, a última emenda constitucional que mudou a forma de pagamento precatório. Esse senhor, por exemplo, aí dificilmente vai receber esse dinheiro em vida, imagino eu, se essa reforma não for declarada inconstitucional pelo Supremo, a emenda 114. Mas quem não entrou com ação judicial, se isso é acatado, é decidido em sede de repercussão geral, ato contínuo, o Executivo vai ter que editar uma medida provisória ou o Congresso vai ter que editar uma lei disciplinando para aquelas pessoas que não acionaram, mas que têm direito a esse valor, a forma de recebimento. Geralmente o INSS paga isso de forma parcelada, levando em consideração as pessoas mais idosas, idosos acima de 80, idosos acima de tal idade. Quem tem comorbidade vai recebendo ou em 80 vezes, ou em 50 vezes, ou em 60 vezes. E justamente isso é pago. Justamente para evitar a porrada do precatório da RPV. Porque valores devidos pela União, eles têm que ser pagos dentro de uma programação orçamentária. Não é? Assim é o precatório, assim é o pagamento de valores devidos administrativamente em sede de revisão decorrente de lei, que é o que acaba acontecendo quando uma tese como essa ela é julgada a favor do segurado pelo judiciário. Então, nesse caso específico, o que ocorre? Ministro Alexandre Moraes, surpreendentemente, deu um voto reconhecendo a possibilidade do segurado ter o benefício que lhe seja mais vantajoso, ter a sistemática de cálculo, trazendo, portanto, o entendimento de que o melhor benefício é uma garantia constitucional, não é? Se ele tem direito a várias formas de concessão e a regra permanente é a regra mais viável para ele, ele vai ter direito a essa regra permanente por conta de um entendimento, inclusive, já sedimentado pelo Supremo em outros julgados há muito tempo. Ele, inclusive, discorre que a regra de transição, a racionalidade da regra de transição, é ser uma regra mais benéfica, que para alguns poucos segurados, nesse caso, não é. Mas para outros vai ser. Então, se existem múltiplos universos, né, multiversos, cada um escolha o INSS ele tem que conceder aquele que for mais vantajoso para o segurado. Então, foi dada esta decisão. É importante dizer que o relator desse processo foi o ministro Marco Aurélio, que antes da aposentadoria chamou o processo à pauta, né, de julgamento, ele pediu para que fosse julgado, foi inserido no plenário virtual do STF. E como a causa já estava tremendamente madura, houve vários julgamentos, né, várias pessoas intervieram como amicus curiae, no processo, né? Como amigos da corte. Então, é o típico exemplo. Você explicar o que é amigo da corte. É mais fácil usar expressão. Já passou a ideia. Já passou a ideia. E aí, o plenário virtual foi julgado, 5 para um lado, 5 para o outro, vista de Alexandre Moraes, devolve, voto. Beleza? Favor, 6-5. Aí, eis que Cássio Nunes, Marco Aurélio aposentou, entrou o novo, que Bolsonaro nomeou, que era da AGU, o ministro André Mendonça. Terrivelmente evangélico. André Mendonça entrou, mas Marco Aurélio já votou. Cássio Nunes, que também foi indicação de Bolsonaro. O prazo, a finalização do julgamento online no plenário virtual acabava à meia-noite. 32 minutos antes, ele pediu um destaque. O processo foi para a mão dele e existe essa possibilidade de você reiniciar o julgamento. Mas ele fez isso para, zerar o placar. Sim. E renovar os votos, né? Existe hoje uma petição do autor da ação, que está sendo assinada por diversos advogados que atuam em institutos nacionais de defesa do direito previdenciário, IBDP, várias entidades, levantando um aspecto que está previsto no regimento interno do STF, no sentido de que aquele manejo do instituto do pedido, né, de destaque feito por Cássio Nunes não tem previsão regimental, apesar dele dizer que tem, mas está realmente eivado por uma parcialidade, é nulo, e se pede a nulidade desse pedido de destaque para que não se reinicie, porque ele já tinha conhecimento de todos os votos dos ministros, ele já tinha inclusive votado, ele podia ter pedido vista e ter votado, ele não fez, e faltando 30 minutos para acabar o julgamento virtual, com todo mundo já votando, ele pediu destaque para reiniciar. É como se ele não tivesse gostado do resultado e pedisse para voltar atrás, né? Tapetão, né? E aí cabe a Fux, que é o presidente, despachar esse processo. Então, tudo isso justamente porque, Rafael,
existe um impacto orçamentário. O Supremo, por diversas vezes, não é? Através daqueles despachos auriculares, porque a União, o INSS, no caso, que é a parte que é a autarquia federal, não apresenta nenhum estudo matemático. Só traz as alegações. Isso vai gerar um impacto de não sei quantos bi, enfim. Essa questão da colonização do sistema jurídico pelo argumento orçamentário não é novidade. É uma coisa bem antiga. E vem sendo muito frequente. A percepção que a gente tem quando a gente analisa a jurisprudência do STF em matéria de direito previdenciário, e todas elas são passíveis de repercussão geral, e todas geram impacto financeiro por conta da isonomia, é que, a depender das vacas gordas, o Supremo dá decisões bastante favoráveis aos segurados, mas em momentos de vacas magras, ele realmente é colonizado por esse argumento e volta atrás. Então, se a gente perceber que o Supremo entendeu em 2003, 2004, que a contribuição de inativos era constitucional, foi justamente por conta desse argumento, de que os aposentados, os pensionistas, servidores públicos tinham que continuar a contribuir para que o sistema fosse solvável. Quando o sistema vem e diz, por exemplo, que o que vale é o melhor benefício, acaba sendo uma decisão contra, digamos assim, contra as expectativas, porque a gente está vivendo um momento de muita escassez. Sim. Não é? Mas assim, se a análise ela fosse exclusivamente jurídica, não tem como, e aí eu realmente tirei o chapéu para Alexandre de Moraes, não tem como o Supremo dizer que o segurado ele não tem direito a escolher a regra que seja mais benéfica, porque ele já disse isso em outros momentos, reiteradas vezes. Não é? A análise exclusivamente jurídica daria realmente ganho de causa aos segurados no tocante à revisão da vida toda. Mas aí vamos lá, em que pé está o Esperando julgamento? o despacho de Fux agora. Esperando o despacho de Fux. Se Mas, Fux mas, vai acolher... mas a votação já Já terminou. acabou, 6-5 a favor do Mas aí segurado. depois que tiver essa decisão de Fux, Sim. a gente ainda vai abrir a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, ou isso já Acredito foi eu que não. discutido? Já foi discutido. Já foi discutido para a tese ficar dessa forma aqui. Ó. Até trouxe uma pesca. Diz assim, ó, Aprendeu com o Rafael a pesca. tese seria essa. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.203 de 91, que é a regra permanente, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876 de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social até o dia anterior à publicação da Lei 9876 de 99. E aí, cada pessoa é que vai ter que analisar, fazer suas continhas Seus com um cálculos. profissional de sua confiança para ver se a regra da vida toda é vantajosa ou se não é vantajosa. Sim. Porque não é todo mundo que vai ter direito. Sim. Não é a primeira que a pessoa tem que ser filiada antes da Lei 9876 de 99. Segundo, a pessoa tem que ter altos salários anteriores a julho de 94. Não adianta a pessoa ter contribuído lá atrás com o salário mínimo, é capaz que se fizer a conta hoje diminui o valor do benefício, não é? Então ela tem que observar. E se for firmado esse entendimento, quem ingressou com a ação judicial, beleza, vai receber mediante RPV ou precatório. Quem não ingressou com a ação judicial vai ficar esperando a lei que o INSS vai aprovar para poder conceder. Se isso demorar muito, a pessoa pode perfeitamente entrar com o pedido e pedir uma tutela de evidência, porque Sim. você já tem aqui o reconhecimento e aí você faz a solicitação da revisão das vincendas e mais o pagamento das vencidas. Agora, pagamento de vencida só vai existir se em algum momento essa pessoa já tiver questionado, mesmo que administrativamente, o INSS ele não tiver dado nenhuma resposta. Porque quem não entrou com ação judicial só recebe daqui para frente, né? Não recebe de forma retroativa. Entrar com ação judicial agora não vai, depois que já foi, que- não vai eu conseguir acredito que não- esse retroativo. Porque quando houve a repercussão geral reconhecida, todos os processos foram sobrestados. Sim. Justamente para se evitar o questionamento a respeito decisões conflitantes. Então, houve sobrestamento desses processos já há algum tempo e está se aguardando justamente essa decisão. Ela sendo considerada, se houver realmente a manutenção dessa tese, e a pessoa tiver observado que, no caso dela, haveria um benefício, se não houver nenhuma sinalização do INSS nesse sentido,
ela vai ter que pedir administrativamente para que o INSS faça. Se o INSS não fizer, aí ela vai pedir a revisão judicial. E aquele pedido administrativo vai ser a data que gerará eventual retroativo, né? Ela pede administrativamente hoje, se levar 6 meses e o INSS não disser nada, quando ela pedir judicialmente, ela recebe retroativo ao pedido administrativo. Muito bem. Então agora vamos voltar agora para a pergunta que a professora Ivy, que inclusive era algo que a gente estava começando a conversar nos bastidores aqui antes de começar a gravação, e eu acho extremamente relevante. Então, por favor, levante a peteca de novo aí, professora Ivy, sobre a questão do conhecimento, do ensino, da abordagem. Na verdade, na educação existe essa palavra, educação previdenciarista. Se não existir, você inventou agora, que eu estava lendo. Criou, né? Um abraço. Eu sei que a senhora é defensora dessa causa. Senhora, sim. Rapaz, deu pra doer, Ivy, agora. Rapaz. É porque eu a mais velha do estúdio. Bicho, rapaz. Você não é a mais velha, a gente é da mesma idade. Agora não fica chamando de senhora. Eu ainda sou mais velha na casa. O casa. povo já tem medo de mim. Você ainda me chama de senhora, aí fica difícil. Você não tem cara. É a reverência de professora. É a senhora. Pronto, senhora, isso aí. sim. É uma coisa, né? Bom, mas enfim, eu sei que você é defensora ferraz da educação previdenciarista. E quando você fala, a gente estava conversando sobre a questão da comunicação e dessa aproximação e da efetivação dos direitos, né? Para mim fica bem claro. Então, assim, a ausência dessa educação previdenciarista é um fator social que interfere para a efetivação do direito previdenciário como um todo? Eu não tenho dúvida. Eu acho que primeiro que a educação já resolve boa parte dos problemas. Ela não é imediata, ela é médio e longo prazo. A gente não colhe os frutos em menos de, 50 anos. Mas se nunca começar, nunca vai chegar, né? E quando a gente observa o fato de que as mudanças elas são frequentes, em sala de aula mesmo, é interessante, quando a gente está conversando com os alunos e olha determinado dispositivo, a baixa técnica de redação legislativa, não é? E os alunos falam, poxa, mas aí também fica difícil não ter uma interpretação duvidosa com essa legislação. Quer dizer, aluno de graduação já tem essa percepção. Se a gente observa que a grande massa da sociedade brasileira não precisa nem ir para a sociedade, dentro do métier jurídico, né? Dentro do meio mesmo, quando você vê colegas que não tiveram acesso a esse conhecimento na graduação e que vão ser ocupantes de cargos legislativos, assessores de parlamentares, de gestores públicos, porque a carreira jurídica ela é uma carreira essencial no Estado Democrático de Direito e que permite o operador do direito a realmente interferir de forma direta na direção que o Estado toma. Então, quando você tem as pessoas que compõem os cargos centrais e também periféricos dessa máquina que é o Brasil, tanto na parte pública, mas também na assessoria de empresas, na própria advocacia. Para vocês terem uma ideia, existe hoje, por conta dessa questão econômica que acaba pesando bastante no orçamento, as decisões judiciais em matéria de previdência, assim como na questão da judicialização da saúde, existe hoje um acordo assinado pelo STF, pelo STJ, pelo CNJ, pela AGU, pelo INSS, que é um acordo que busca desjudicializar o INSS. Sim. Fizeram um estudo no Tribunal de Contas, um estudo muito, eu achei limitado, eu tive acesso ao estudo. Inclusive, tive a oportunidade de me manifestar na audiência pública que foi feita em Brasília, no TCU, que o estudo ouviu, acho que 100 e poucos procuradores federais e 90 juízes. Não ouviu nenhum defensor público da União, não ouviu nenhum perito, não ouviu nenhum advogado. Mas entendeu, concluiu que o problema da alta judicialização e do gasto previdenciário, do gasto público em pagamento de RPV precatório, a culpa é do advogado. Porque entra, segundo esse relatório, né, dando voz ao que foi dito pelos juízes ouvidos e pelos procuradores ouvidos. Que esses advogados entram com ações, muitas vezes de forma desordenada, e isso acaba criando um volume muito grande e muitas decisões judiciais. Engraçado é que houve também a AJUF se manifestando nessa audiência pública, dizendo, quero saber que juízes foram os ouvidos nessa pesquisa. Sim. Porque eu não fui ouvida, não sei quem não foi ouvido, e não é essa percepção que a gente tem. Porque o juiz federal, que é quem normalmente preside os atos desses processos contra o INSS,
é quem está na ponta e vê como, nos rincões do Brasil, o INSS não cumpre a sua função legal. Não é? E o Judiciário Federal é quem faz conserta, essa balança, né? É quem concretiza muitas vezes, né? Então, a judicialização do INSS elevada, eu fiz até um estudo, apresentei lá, junto com o colega que estava também representando o Conselho Federal. Você tem um volume de processos, isso com base no Justiça em Números. Você tem um volume de processos que é judicializado que não corresponde nem a 70% do que o INSS nega de benefício. Então, se o problema da judicialização existe, ainda bem, é porque nós temos órgãos que representam o cidadão, que defendem esse direito subjetivo do segurado de buscar a concretização do seu direito fundamental, como a Defensoria Pública da União. Então, depois da Constituição, a pessoa não precisa exaurir a esfera administrativa para entrar com ação judicial. Ela entra com ação judicial e quando ela ganha a ação judicial e o índice de procedência é altíssimo, é porque quem errou foi o INSS, não é o segurado e o advogado que está errado em entrar com ação. Claro. O INSS, quando erra, e erra em benefício por incapacidade, que é onde está o nó, a pessoa, quando ela não tem um auxílio-doença concedido, ela não entra com uma ação, não. Ela entra com 4, 5, porque ela vai ficar doente, sem receber, sem trabalhar. Sim, claro. Não, e aliás, uma vez eu precisei de um auxílio-doença e me chocou, assim, a realidade. Porque, graças a Deus, eu tinha condições de me sustentar e sustentar o meu tratamento. Mas, para você ter ideia, eu precisei ser afastada em fevereiro. Minha perícia foi em maio. Eu vim receber dinheiro em setembro. Mas esse meu Então, tempo, assim, se eu não tivesse condições, eu teria morrido, perecido. Agora é engraçado que porque esse tipo de conclusão de um estudo desse é para induzir um comportamento do Estado. é isso, claro. E veja, dá uma impressão que é justamente a contramão do que a realidade mostra. O advogado ele não pode ser culpado da judicialização. O advogado ele é o criador de as grandes teses que o judiciário encampa, não é o judiciário que cria. Ele simplesmente adota. Ele recebe teses dos advogados. Os advogados criam teses para resguardar os direitos fundamentais. O judiciário vai encampar aquilo ou não. Agora, se o cara vê a situação errada, consegue pensar em uma tese que resolve aquela situação errada do cliente dele, isso vai ser colocado como um problema dentro da engrenagem do judiciário? É querer culpar o colírio por o problema causado nos olhos. O problema é que o advogado, ele, na verdade, é o desvendar das vindas, né? No sentido de não ter acesso, de não conseguir... Aí tô puxando a brasa pra minha sardinha mesmo, porque eu sou advogado e eu gosto de falar. Eu falo mesmo, porque criador de tese é advogado, meu amigo. É a gente que faz a coisa acontecer dentro do judiciário mesmo. O judiciário, o professor falou, a palavra é inércia, ele vai receber o que a gente idealiza. Vai dar certo algumas vezes, outras vezes não, mas existe um ponto da fala da professora que me chamou a atenção dessa conclusão. Porque, primeiro, essa questão, né, de você meio que criminalizar a advocacia. Isso é um absurdo. Claro. Isso é um absurdo. Mas tem uma outra parte da sua fala que é importante, que é no momento que você fala assim, o estudo concluiu que os advogados entravam com muitas ações desordenadas. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem o que é uma inverdade também. A advocacia, sim, né? A advocacia que é proprietária daquele conhecimento onde está atuando, você também tem a advocacia que não é proprietária daquele conhecimento, por eventualidade está atuando ali. E tem um dado muito relevante que é o seguinte, em 2000 e, salvo engano, foi em 2007 ou 2008, o Supremo, em sede de repercussão geral, ele baixou também o entendimento de que não é possível você ingressar com uma ação judicial sem antes passar pelo crivo do INSS. Em que medida é condição de ação o prévio requerimento administrativo. Imagine. Então, se a pessoa morreu e a família vai pedir uma pensão por morte, ela primeiro precisa bater na porta do INSS, que era a pensão por morte. Demorou, não... Condicionou prestação jurisdicional, entendeu? Exatamente. Então, já existe isso definido. Os juízes, quando eles recebem um pedido, se eles observarem que não houve o prévio... Repare que não é exaurimento da esfera administrativa, mas o prévio requerimento administrativo, ele tem que ser feito sob pena da ação ser extinta por carência de ação. Falta de interesse de agir necessidade. Então, essa conclusão e essa alegação de que o problema da judicialização excessiva do advogado é inverdade. É mentira completamente. E aí a gente sugeriu, nessa audiência pública, a gente fez a sugestão. Olha, se é errado isso por essas questões, e mostramos, desenhamos, né? No PowerPoint,
do bem, a gente desenhou o cenário. Mas se esse for efetivamente o cenário, porque eles estavam propondo, com base nessa conclusão, acabar com a gratuidade do Juizado Especial Federal. Ah, que maravilha. E criar uma condenação, que eles conseguiram recentemente num projeto de lei, criar uma condenação para a parte que entra com a ação no juizado e perde. De má fé. Por litigância de má fé. Eles estão querendo isso, na concepção de já quem administra... Já conseguiram no trabalhista, né? Que é a questão das custas. Quem administra agora... hoje a oferta do serviço judiciário no Brasil tem essa percepção de que as portas do judiciário não tem que ficar abertas, não. Tem que começar a criar restrição. A diferença é que a Constituição não não permite, jeito, né? Aí, observe, eu fiz a seguinte sugestão. Eu falei, então tá bom. E mostrei que orçamentariamente, nos últimos 8 anos, foi o levantamento que eu fiz, o orçamento do INSS e da esfera administrativa recursal que existia dentro do Ministério da Previdência, ainda existe, teve uma redução de quase 70% do orçamento. Então, assim, você reduz o orçamento do INSS, não abre agência, não faz concurso, não equipa. A pessoa, quando tem uma decisão negativa, ela pode ou recorrer administrativamente ou entrar com ação na justiça. Mas o recurso administrativo teve uma redução de quase 70%. O Conselho de Recursos da Previdência, que é irmão gêmeo do CARF, sim, enquanto que o CARF tem servidor do CARF que faz doutorado na Alemanha. Tem orçamento para mandar auditor fiscal, que é conselheiro do CARF, fazer mestrado em Portugal. Para a Previdência, você foi reduzindo, que não tem orçamento para nada. Você entra com recurso administrativo, leva 2 anos para entrar em pauta. Quem é que vai ficar esperando? Vai para o judiciário, óbvio. Vai para o judiciário. Você não precisa exaurir a esfera administrativa. Então, reestruture o contencioso administrativo. Se o problema... porque chegaram a dizer na audiência, o advogado não quer recorrer administrativamente, porque na justiça ele tem os honorários dele resguardados. Eu falei, então, se esse é o problema, é fácil de resolver. No CARF, quando o advogado atua na esfera administrativa, ele tem reserva de honorários pelo processo administrativo fiscal. Crie reserva de honorários no processo administrativo previdenciário. Tem um projeto de lei tramitando que já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. Aí eu vi alguma coisa na OAB. Exatamente, a OAB atuando. A gente sugeriu nesse dia. Nesse dia saiu a sugestão para o Conselho Federal. Eu falei, então é fácil resolver. Faz essa sugestão. E aí a gente conseguiu um deputado que eu nem gosto muito, mas é ele que está encampando essa ideia, né? Acho que é Rodrigo Coelho, que está encampando essa ideia no Congresso. Então, assim, tem alternativas que não precisam cortar na carne já tão esfacelada do cidadão. Mas é aquela história. A nossa máquina brasileira, ela dificilmente... A sociedade brasileira, e quando eu digo, eu estou falando da elite brasileira, a elite brasileira não vê os objetivos do artigo 3º da mesma forma que a gente lê. Não é? A gente ainda tem, infelizmente, uma manutenção muito grande de privilégios. E essa é a razão, digamos assim, política, sociológica, da gente ainda viver andando em círculos. E aí, quando você fala aí, temos que investir em educação previdenciária, eu tenho certeza de que essa é a solução. Acho que essa é a solução para todos os problemas. Educação constitucional, educação eleitoral, educação para o consumo, financeira. É isso que vai fazer com que a gente saia do buraco, entende? Agora, como é que se faz isso? Estou muito pragmática. Não tivemos previdenciário como matéria obrigatória, nem eu tive. Eu fiz na faculdade, mas fiz de forma optativa. E assim, tive que aprender direito previdenciário na vida. A faculdade que eu cursei na época não me deu essas ferramentas. Nunca pensei que fosse atuar em direito previdenciário. Saí da faculdade com conhecimento básico. Mas logo que me formei, fui chamada a prestar serviços para o INSS. Isso foi em janeiro de 99. Tinha acabado de publicar a emenda 20. Sim. E esse era o tema. E aí eu falei, que interessante. Ninguém sabe isso. Vou aprender aqui. Procurei fazer uma pós, não tinha pós. Me matriculei numa pós, aqui na Bahia, da Fundação Faculdade de Direito, devolveram cheques. Porque só eu me matriculei. Só quem fazia pós em previdenciário, só quem ensinava previdenciário, eram auditores fiscais da Receita. O meu professor, acho que é auditor fiscal. Eu não sei se é. A minha professora é professora. Não, mas eu não tive professor na faculdade. Eu tive num cursinho desses preparatórios. Eu fiz um curso sobre direito previdenciário. A OAB fornecia a ESA na época. Eu fui aluna da ESA, né? Hoje me chama às vezes para dar uns cursos lá. Mas na época a ESA foi de grande valia para mim. Porque hoje quem são colegas, né? São colegas. Sinésio Cirino, o próprio Ivan. Pronto, foi Sinésio que foi meu professor. Sinésio era o professor de previdenciário da Bahia. Né? Foi Sinésio. E, que ironia, tempos depois eu fui professora do filho dele. Eu também fui. Na graduação de Sinézinho. Exatamente. Então, eu comecei a perceber, eu falei, aí eu resolvi fazer um curso em São Paulo. Era uma novidade. Me organizei toda, era uma vez por mês, acho que foram 3 ou 4 meses, ia para São Paulo,
voltava para poder entender. Eu falei, rapaz, eu vou advogar com isso. Porque ninguém fazia. Quem advogava em direito previdenciário na Bahia eram basicamente advogados de sindicato e advogados trabalhistas. Sim. Quando eu comecei a ver... De maneira reflexa, né? Não era nem o objetivo. E pediam de forma trabalhista. E aquelas ações na justiça que eram em litisconsórcio ativo de 10, 20 autores. Quando eu vi assim, eu falei, rapaz, tem condição de ter uma coisa interessante. Aí eu comecei a pesquisar, fiquei curiosa, comecei a entender. E eu vi um mundo se desvendar na minha frente. Ainda hoje, assim, tenho muita curiosidade, tento estudar outros sistemas. É um universo imenso e é muito ligado, assim, quando a gente estuda direito previdenciário, meio que sem querer, mas querendo, a gente acaba tentando entender qual é o papel do Estado. A pergunta de fundo é essa. O papel do Estado é qual? O Estado, ele existe para atender a sociedade em que medida? É para manter privilégio? É para construir uma sociedade melhor? Para que o Estado serve? Essa é a pergunta que o mundo inteiro se faz quando define modelos, regimes de previdência. Então, eu acho fundamental, para a gente saber o que a gente está fazendo, para a gente não ficar tateando no escuro, tipo de venda, se batendo uns nos outros, andando em círculos e caindo nos buracos da vida, é fundamental que as pessoas ajam de forma concatenada a um fim. Então, se a gente tiver educação previdenciária, a gente tem menos chance de errar. Se a gente não tiver, a gente vai errar sempre. Não é que previdenciário soluciona todos os problemas do mundo, mas pelo menos não vai ser um elemento a causar mais problemas. E aí, quando você fala, teve essa discussão recente agora, que inseriu na matriz curricular do curso de Direito essa disciplina. Eu cheguei a participar de uma audiência pública em 2018. Até 2018 era optativa. Era optativa. E em 2018, o Conselho Nacional de Educação foi instado a criar a nova matriz. Eu recebi um convite do senador Paulo Paim para participar de uma audiência pública. Fui a Brasília e a gente fez essa apresentação para o então presidente do Conselho Nacional de Educação. Acho que foi em setembro a apresentação. Vários debates. Eu levei assim, mostrando que a gente está com a população X, mas daqui a 2060 essa população vai envelhecer. A gente já não é um país jovem, a gente já é um país idoso, né? Um país velho. A gente vai chegar a ter uma estrutura demográfica não mais de ampulheta, porque não é mais pirâmide, é agora uma ampulheta. A gente vai virar uma pirâmide invertida em 2060. É agora. Então, se a gente tiver noção desse tipo de conhecimento, e se isso for começado a se pesquisar e a se discutir na graduação, a gente vai ter mais quadros qualificados, assessorando parlamentares, gestores públicos, advogados, não é, que vão peticionar de forma mais qualificada. Com isso, você desenvolve juízes, decidir melhor. Não é? Você já teve agora no último concurso do Tribunal de Justiça da Bahia a disciplina previdenciária exigida. Vocês pensam, mas o INSS não é parte na Justiça Estadual? Ao engano, as ações acidentárias, por previsão constitucional, são de competência da Justiça Estadual. E esses juízes todos que passaram agora no último concurso, que já estão tomando posse, vão para o interior lidar com esses processos, não é? Então, a gente teve mudanças agora pela última reforma na competência delegada, que também coloca a responsabilidade na mão dos juízes. Foi feito um estudo pelo CNJ. A gente aqui na Bahia não tem uma vara federal especializada em direito previdenciário. Mas, na prática, se você entrar com uma ação contra a Caixa e cair numa vara do Juizado Especial Federal, seu processo vai ser julgado de uma forma muito, mas muito temerária, porque os juízes federais não sabem direito do consumidor, não é a vivência deles no dia a dia. Você vai ter ali 99% das ações em matéria previdenciária e menos de 1%, porque 1% vai ser dividido com processo contra o SUS, processo contra a Caixa, processo contra a UFBA, não é? Sim. Mas o resto é todo previdenciário. E a gente não tem uma vara especializada, né? Então, são essas questões que eu acho que acabam... a gente acabou sensibilizando lá o presidente do Conselho Nacional. Ele ainda perguntou, mas será que vai ter professor para essas faculdades? Aí eu falei, professor, se abrir e se disserem que previdenciário agora é obrigatório, a sociedade, ela se estrutura, ela se organiza. E assim, por causa da pandemia, o prazo de 2 anos... que finalizou em 2021, vai finalizar agora, em 2022, né? Saiu essa nova resolução em 2019. E a gente está aguardando aí. É possível que novos concursos existam para as universidades públicas, já que a cadeira vai ser obrigatoriamente oferecida. A questão acaba morrendo no orçamento, porque para as universidades
terem condição de criar esses novos cargos, vai ter que ter orçamento. Sim. E a OAB, professora? Você acha que vai colocar como... você vê no horizonte próximo? Recentemente eu tô com outro abacaxi para descascar, né? Me nomearam, Daniela Borges, querida, me nomeou presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem aqui. E a gente já tem essa definição do Conselho Federal. Imagino que o próximo edital, esse ano ainda, não sei se é esse exatamente, porque foi uma mudança, Peraí. Vem aí, ó. Spoiler. Sim, spoiler. Mas já está decidido no Conselho Federal que previdenciário vai entrar no próximo exame de ordem. Eu não sei se exatamente nesse edital que sai agora, salvo engano, eu acho que sai agora em junho, salvo engano. Se não, nesse no próximo. No próximo. Mas esse ano a gente já vai ter previdenciário como matéria, como matéria de opção tá vendo, na segunda fase. Na segunda fase. Na segunda fase. E assim, é a realidade. A gente fez um estudo também recentemente. Não fui eu que fiz, não. Eu peguei esses dados, salvo engano, eu não sei se foi a UFMG ou se foi a UFES. Não, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mostrando que o egresso do curso de Direito, a Jovem Advocacia, meio que inverteu a posição. Antigamente, o consumidor ainda continua como primeiro. O segundo é Direito do Trabalho. O terceiro era Direito de Família. O previdenciário passou família em termos de primeira atuação do jovem advogado. Porque com a interiorização da Justiça Federal, você em cada cidade, não é, polo do estado, você tem ao menos uma vara da Justiça Federal. Feira de Santana tem 2. Então, para o jovem que quer buscar concretizar o direito da faculdade, que aprendeu na faculdade, tem acesso àquele cliente, que é um cliente que precisa de uma tutela, não é, provisória, uma tutela de evidência, ele tem condição de acessar e começar a sua advocacia por meio do Juizado Especial Federal. O mercado se movimenta onde a demanda está, né? Exatamente. O nosso mercado jurídico não é diferente, né? Se você o próprio mercado trabalhista que está diminuindo por conta das reformas que aconteceram recentes, daqui a pouco pode ceder o segundo lugar, inclusive, para o direito previdenciário, já que um está encolhendo e o outro está crescendo. E aí vem um dado, né? Muita gente fala, que absurdo, toda hora muda, não sei o quê. Para o advogado previdenciarista, toda mudança é um filão de negócio a mais. Sim. É claro que ele precisa se preparar para poder atuar, mas se ele pega o fio da meada, né? Se ele consegue dominar aquele conteúdo, ele vai ter uma parte consultiva importante, que é justamente traduzir essas mudanças para o seu cliente, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica. Porque na parte de custeio previdenciário mesmo, a atuação perante empresas é uma realidade já há muito tempo. Né? Verdade. Então, assim, é um campo que eu particularmente acho que é muito fértil. Eu gosto, eu acho interessante, eu tenho curiosidade. Cada dia eu aprendo mais. Eu recebo umas consultas assim que eu penso, isso é fácil. Quando eu vou ver, é uma questão totalmente nova. E assim, é bem interessante, é bem instigante. Hoje, antes de vir para cá, eu abri meu e-mail, saíram algumas decisões que a gente tinha diligenciado. E eu fico muito feliz quando, assim, dos 5 e-mails que eu recebi, são 5 ações procedentes, né? Isso é bom, que a gente estava esperando. Então, assim, hoje, quando chegar no escritório, eu vou mandar os e-mails explicando para o cliente, você ganhou sua ação. Isso quer dizer que você ganhou a ação. O sextou dela vai ser melhor. O meu sextou hoje é sextou mesmo. Galera, então fica a dica, viu? Um filão interessante, direito previdenciário, meta cara, estude, saiba muito para também não sair falando besteira. Não sair no judiciário falando besteira e fazendo besteira. E o pior, prometendo besteira para o cliente, que é a pior parte. Aí né? não pode. Que aí depois a rebordosa é grande. A gente vai encerrar aqui mais uma edição, mais um episódio do podcast Aula Extra. Eu preciso agradecer demais a minha professora Ana Carla Fracalossi. Procurem ela aí nas redes sociais. É Ana Carla com 2 N's. Né? Chique. Para você poder encontrá-la no Instagram e tudo mais aí, poder seguir. Obrigado, bro. Foi massa, para variar, né? Porque você já foi lá na rádio várias vezes e todas as vezes que você vai é massa, não ia ser diferente agora. Eu gostei muito de rever vocês. Fazia tempo que eu não via vocês. É verdade, presencialmente já tinha. Eu tô curtindo rever as pessoas. Tá passando, né? Vamos ver se melhora de vez. E assim, sempre que me chamar, eu venho. E a gente é um prazer ouvi-la e aprender, né? Porque cada aula é realmente uma aula. Assim, verdade. E um encantamento, uma aula não só para o direito, né? Uma aula de direito, de economia, de sociologia, de humanidade. E cada programa a gente fala de alguma coisa diferente, né? Sempre tem uma novidade para bater. Eu vou dizer, eu tenho que fazer uma confusão.
Talvez eu seja a infaltável, porque eu fico fascinada por cada inteligência que passa por essa bancada, sabe? Então, obrigado, Ivy. Eu queria agradecer essa. Não só pela questão da inteligência, porque sou eu que faço a pauta. Então É que o pessoal não tá vendo, não. O pessoal não tá brilhantes, vendo, mas tem um espelho ali. Ela falou. Autoestima é tudo. Autoestima é tudo. Ivy Lira, mais uma vez, obrigado por estar Até comigo aqui, viu? Valeu, galera. Então, semana que vem tem mais um episódio. Podcast Fala Extra. Obrigado, valeu. Tchau.